Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria estar em Goiânia depois de muitos anos, talvez mais que 6 anos, e ver que o Senhor tem guardado essa assembleia. Ver que o Senhor tem sido fiel e preservado as nossas vidas. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito da renovação da nossa mente e o reino. Gostaria de convidar os irmãos para abrirmos no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Então, esse versículo com relação à renovação da mente. Agora eu gostaria de ler um versículo com relação ao reino. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos ter mais uma palavra de oração? Te agradecemos, Senhor, porque é a sua misericórdia que nos permite reunir hoje à noite. Te agradecemos, Pai nosso, porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Agora, Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Unja, Senhor, os nossos lábios. Unja, Senhor, os nossos ouvidos. E que, Senhor, possa ter uma mensagem para cada um de nós aqui hoje à noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa primeira passagem que nós lemos do livro de Romanos, menciona esse processo, que é uma parte da nossa salvação, em que o apóstolo Paulo nos estimula a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também ele diz que nós não devemos ser conformados com esse mundo, mas sim devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquilo que Deus faz na nossa vida é um processo. Tem coisas nesse processo que são instantâneas e tem coisas nesse processo que ocorrem ao longo do tempo. Na verdade, a figura que a Bíblia usa para se referir a esse processo de recebermos a salvação, de recebermos a vida de Deus, é a figura do nascimento. Da mesma forma como nós nascemos naturalmente dos nossos pais naturais, nós nascemos espiritualmente do nosso pai espiritual. Da mesma forma como o nosso ciclo de vida dos nossos pais naturais tem uma distribuição no tempo, assim também a nossa vida espiritual. Na vida natural, nós somos concebidos, é um processo que, pelos nossos pais, é um processo que demora cerca de 9 meses normalmente. Ao final desses 9 meses, nós nascemos, e depois desse nascimento, temos uma vida
longa de cerca de 70 ou 80 anos, normalmente, um pouco mais, até 90. Dá para ver, então, que tem partes nesse processo que são mais demoradas, 9 meses, mas tem partes que são mais rápidas. O nascimento é rápido, tem uma parte que é mais longa, que é o restante da vida. Então, nós podemos dizer que esse processo do nosso nascimento é quase que um processo instantâneo, comparando com o restante da vida, né? Da mesma forma, espiritualmente, nós somos concebidos espiritualmente. É algo que ocorre alheio à nossa vontade. Depois que nós somos concebidos, nós nascemos de novo, nós temos a vida, e essa vida tem que crescer em nós, até alcançar a maturidade. No processo natural, quando nós nascemos muito, deixa eu usar uma expressão aqui, muito incompetentes. Tinha um professor que costumava chamar os seus alunos de pés de alface. Porque a gente chega nesse mundo sem dentes, sem cabelo, sem saber falar, sem saber distinguir uma coisa de outra. Nós chegamos muito incompetentes. Se nós queremos alcançar uma vida madura, nós precisamos crescer. E crescer é um processo de transformação. Naturalmente falando, espiritualmente falando, é muito semelhante. O nosso nascimento espiritual, ele é relativamente muito fácil. A Bíblia diz assim, se creres no teu coração, se com tua boca confessares o Senhor, é salvo. É instantâneo. E a gente conhece até mesmo histórias de pessoas que nem mesmo confessaram, creram no seu coração e receberam a salvação. Mas vocês já perceberam que quando nós recebemos a salvação no nosso coração, parece que o nosso entendimento não caminha junto. Nós demoramos a receber entendimento do que de fato aconteceu na nossa vida quando nós recebemos a vida de Deus em nós. É necessário, então, que haja um crescimento na nossa capacidade de entender. Para colocar de uma outra maneira, quando nós recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos feitos um espírito com Deus. Nós não somos feitos um corpo com Deus, porque Deus é espírito, e só pode ter unidade entre espírito e espírito. Então o nosso espírito, ele é vivificado, Deus coloca a vida de Deus no nosso espírito, nós somos unidos com Deus em um espírito. E o nosso corpo? O nosso corpo é colocado no corpo de Cristo, que é a igreja, que são aqueles irmãos que foram colocados mais próximos de nós. E a nossa mente? A nossa mente precisa ser transformada. A Bíblia fala que antes de nós recebermos o Senhor, nós pensávamos como o mundo pensa. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. E nós seguíamos o curso desse mundo. Nós seguíamos as imaginações desse mundo. Nós tínhamos todo um sistema de valores, todo um sistema de raciocínio completamente alheio ao raciocínio de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas no momento que recebemos a salvação pela fé em Cristo Jesus, no momento em que recebemos a vida de Deus no nosso espírito, começa uma nova jornada. Instantaneamente, somos feitos filhos de Deus. Mas o processo de renovação da nossa mente vai levar tempo e vai requerer
cooperação de nossa parte. Que nem na vida natural. Se nós não formos para a escola e trabalharmos, aprendermos a ler, aprendermos a escrever, nós nunca vamos chegar a atingir a maturidade como pessoas, seres humanos normais. Da mesma forma, na vida como cristãos, se nós nunca entrarmos na escola de Cristo, como que nós vamos amadurecer como cristãos normais? Então, nós começamos a ver como é importante essa renovação do nosso entendimento, para que o nosso entendimento seja limpado, seja alargado e nós possamos ver as coisas do mesmo modo como Deus as vê. Possamos entender as coisas do mesmo modo como Deus as entende. E possamos, pela graça do Senhor, ser transformados em servos úteis. Somente quem já teve um servo inútil na sua casa sabe como é inútil um servo inútil. Você pede para ele limpar o chão, ele limpa a cadeira. Pede para ele limpar a janela, ele varre o chão. Pede para ele esquentar a sopa, ele faz batata frita. Não serve. E se nós, espiritualmente, não tivermos as nossas mentes transformadas, mesmo depois de convertidos, mesmo depois de termos nascido de novo e termos em nosso espírito a vida de Deus, é possível que sejamos inúteis para Deus, no sentido de não entendermos o que Deus espera de nós. Para explicar um pouquinho mais disso e também para mostrar qual a relação disso com o reino de Deus, eu gostaria de usar o exemplo de um dos discípulos do nosso Senhor Jesus. O nome dele é Mateus. Quem era o Mateus? Mateus era um judeu, um israelita. Qual que era a profissão do Mateus? O Mateus era um coletor de impostos. Ele cobrava imposto. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9. E nós vamos ver como que ocorreu esse processo instantâneo na vida do Mateus. Passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na repartição dos tributos públicos, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e o seguiu. Esse foi o começo da jornada do Mateus. Quando é que o Mateus iniciou a sua vida de seguir ao Senhor? Quando um dia os olhos do Mateus perceberam o olhar do Senhor Jesus. Quem era esse Mateus? Ele era um coletor de impostos. Mas para nós entendermos o significado disso, nós precisamos conhecer um pouquinho mais do contexto histórico onde Mateus se encontrava. Mateus, sendo um israelita da nação de Israel, ele era um membro de uma nação que era dominada pelo Império Romano. Na época que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e teve seu ministério, na época que Mateus vivia nessa terra, o Império Romano dominava sobre muitas nações, incluindo a nação de Israel. Agora, quando os romanos estavam dominando sobre a nação de Israel e queriam cobrar impostos, queriam cobrar tributos, eles não queriam ficar nessa condição desconfortável. Então, eles leiloavam o direito de cobrar impostos. E aqueles judeus ou israelitas que tivessem dinheiro, compravam o direito de cobrar impostos, pagavam uma grande soma de dinheiro para o Império Romano, e depois eles cobravam os impostos dos seus compatriotas. Então, esse Mateus, ele era odiado
pelo povo israelita. Ele era considerado como um traidor. Muitos olhares olhavam para o Mateus com olhos de ódio. Quem que gosta de um cobrador de impostos? Eu não sei aqui em Goiânia, mas lá de onde eu venho, ninguém gosta de quem cobra impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, né? E esse Mateus estava ali sentado na coletoria, cobrando imposto dos seus próprios compatriotas e dando esse tributo para o rei do Império de Roma. Mateus era odiado, milhares de olhos passavam por Mateus e o odiavam, o recriminavam. Entre a sociedade judaica tinha a classe muito baixa, os ladrões, os homicidas, os criminosos, as prostitutas e os cobradores de impostos. Mas um dia, um par de olhos diferentes conquistou o Mateus. Um dia, Mateus percebeu os olhos do Senhor Jesus Cristo olhando para a sua vida. E o olhar de Cristo transformou Mateus. Mateus, em um instante, se transforma de um cobrador de impostos num seguidor do nosso Senhor Jesus. Em um instante, ele se transforma de um servo do imperador de Roma num servo do reino de Deus. Foi em questão de um olhar. Quando ele viu a doçura no olhar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele viu o amor no olhar do Senhor Jesus Cristo, Mateus foi transformado. Não é assim o começo da nossa caminhada? Não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo não tinha visto Mateus anteriormente. Sim, ele viu. Mas só o Mateus, muito tarde, viu o olhar de Cristo sobre ele. Não é essa a nossa história? Nós andamos nesse mundo e pensamos que Deus nunca olha para nós. Mas um dia, quando nós olhamos para Deus, qual é a nossa surpresa? Deus já estava olhando a nós há muito tempo. Não só isso, Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim começa a história do Mateus. Assim começa a caminhada de Mateus seguindo o Senhor sobre essa terra. E Mateus começa a ver toda a glória da pessoa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mateus começa a ver que Deus é amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mateus começa a ver que Deus é perdoador quando vê o Senhor Jesus Cristo perdoando os pecados daquele paralítico, perdoando os pecados daquela mulher hemorrágica, perdoando os pecados daquela mulher prostituta que lavou os pés do Senhor Jesus Cristo com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. E Mateus começa a ver, e gradualmente Mateus começa a ver que esse Jesus Cristo a quem ele está seguindo não é somente um homem, ele é Deus. Não é somente um rabino, mas ele é um mestre dos mestres, cheio de autoridade. E Mateus começa a ver o Senhor Jesus Cristo curando os enfermos, limpando os leprosos, devolvendo visão aos cegos, abrindo os ouvidos dos surdos, devolvendo o dom da palavra aos mudos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios. Mateus fica convencido, ele não somente é o meu Salvador, ele não somente é alguém que me ama, ele não somente é Deus, ele é também meu Senhor. E Mateus começa a enxergar na pessoa do Senhor Jesus Cristo o seu rei. Está percebendo aí como que o entendimento do Mateus a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo vai aumentando? Como ele vai vendo mais e mais e mais e mais, e quanto mais ele vê no Senhor Jesus, mais vai crescendo a compreensão dele. Até um momento em que o Senhor Jesus começa a falar coisas que eles não conseguiam entender. Por exemplo, quando alguém vinha e tentava, especialmente depois de um grande milagre, por exemplo, o Senhor multiplicou os pães e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Eles queriam fazer o Senhor Jesus Cristo rei, e o Senhor Jesus Cristo não aceitou. O
O Senhor Jesus Cristo nunca aceitou nenhuma espécie de glória aqui nessa terra, nenhuma espécie de honraria, nenhuma espécie de exaltação. Aquilo Mateus não podia compreender. Como é possível? Se ele é o rei, por que ele não aceita a glória aqui nesse mundo? Por que ele não aceita honra aqui nesse mundo? Que tipo de rei é esse? Está vendo como Mateus, embora a fé do Mateus, a devoção do Mateus estava intacta e perfeita, a sua compreensão, a sua mente não conseguia acompanhar essa evolução. E não só isso. Quando ele vê o Senhor Jesus Cristo fazendo todas aquelas obras de poder, demonstrando toda aquela sabedoria, ressurge no Mateus uma experiência que tinha morrido no seu coração. Vamos voltar um pouquinho atrás. Antes do Mateus encontrar o Senhor Jesus, antes do Mateus se tornar um coletor de impostos, o Mateus era um judeu. E todo judeu, todo israelita tinha uma esperança, que um dia viria o rei dos judeus, e o rei dos judeus iria depor o rei do Império de Roma. Essa era a esperança do Mateus. Mas como é que o Mateus foi parar sentado numa coletoria, trabalhando como servo e escravo do rei do Império de Roma? De alguma forma, um dia, a esperança do Mateus morreu. Ele desistiu de esperar pelo Messias. Ele desistiu de esperar pelo reino de Deus. E o que ele fez? Ele foi para o mundo. E foi fazer o oposto do que ele esperava como bom israelita que ele era. Ele foi servir o rei do reino de Roma. Não é essa a história de muitos de nós? Quando nós perdemos a visão do reino de Deus, quando nós começamos a imaginar que as coisas estão fora do controle, quando nós começamos a imaginar que a nossa vida cristã não está andando como nós esperávamos, quando nós começamos a encontrar problemas na igreja, ou problemas na igreja, será que o irmão falou certo? Falou. Problemas na igreja, problemas com irmãos, problemas no grupo caseiro, não sei como os irmãos chamam aqui, problemas de toda ordem, mas a pergunta é, quando os problemas aparecem, será que a nossa esperança desaparece? Será que nós colocamos os nossos olhos no mundo? Quando nós nos convertemos a Deus, recebemos a vida de Cristo, temos tanta expectativa de melhora. E de fato, no início da vida cristã, tantos milagres acontecem. Um fumava, não fuma mais. Um bebia, não bebe mais. Um era pobre, fica rico, Uns eram ricos, ficam pobres. Tanta mudança, Um era viciado na cocaína, abandona a droga. Mas depois parece que as mudanças vão diminuindo, parece que os milagres vão diminuindo, parece que a velocidade do nosso crescimento como cristãos vai desacelerando. E gradualmente, como Mateus, nós começamos a olhar, mas será que não estava melhor lá, quando servia o rei de Roma? Será que não estava melhor lá, quando dedicava toda a minha vida para as coisas desse mundo? Eu já te adianto, irmão e irmã, não. Mas por que é que nós experimentamos essa debilidade na nossa vida? Porque nós esquecemos o olhar do Senhor Jesus, que é um olhar de amor, que é um olhar de misericórdia, que é um olhar que cuida de nós, que é um olhar que nos supre, que é um olhar que vela por nós enquanto nós dormimos, sempre. O Senhor Jesus Cristo sempre vê. Mais do que isso, a Bíblia diz que Deus habita no coração do aflito. Mateus chegou naquela condição de se tornar um servo do Império de Roma, de desistir do reino de Deus, porque ele ficou desiludido com aquele reino. Agora, Mateus vê o Senhor Jesus Cristo,
vê o poder do Senhor Jesus Cristo, vê o amor do Senhor Jesus Cristo. Agora Mateus está convencido que Ele é Deus, que Ele é o Rei. Então o que acontece? Ao final de 33 anos e meio aproximadamente, o Senhor Jesus Cristo vai para a cruz. E morre naquela cruz, no meio de 2 ladrões. Foi trocado, substituído por um homicida. Eles disseram, dá-nos esse assassino e crucifica o Senhor Jesus. Agora, de novo, Mateus, que estava crescendo no seu entendimento, estava tendo a sua mente transformada, de novo Mateus não consegue entender. Se o Senhor Jesus Cristo era rei, como que ele não pôde fazer nada quando o rei do reino de Roma o prende? Por que ele não resistiu? Por que o Senhor Jesus Cristo não mandou legiões de anjos para destruir aqueles romanos que queriam aprisioná-lo? Por que o Senhor Jesus permitiu que as suas mãos fossem cravadas na cruz do Calvário? Por que ele permitiu aquela coroa de espinhos sobre a sua fronte? Por quê? Alguém até disse, né? Se ele é rei, ou se ele é o Filho de Deus, por que ele não desce da cruz? E outros disseram, salvou a outros, não pode salvar a si mesmo. Mateus não conseguia entender, especialmente naqueles 3 dias que seguiram a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos, hoje nós sabemos, que o Senhor Jesus Cristo, se Ele tivesse salvado a si mesmo, Ele não seria o nosso Salvador. Se Ele tivesse feito uma demonstração de poder ali, ao invés de tomar a cruz, Ele não poderia ter feito aquele sacrifício que nos traz a redenção. Por que o Senhor Jesus Cristo não desceu daquela cruz? Não é porque Ele não era o Filho de Deus, não é porque Ele não era o Rei do reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo não desceu daquela cruz porque Ele queria obter salvação para mim e para você. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele sofreu aqueles ferimentos para que nós pudéssemos ter cura. Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Para que hoje nós pudéssemos dizer, Deus meu, Tu és o meu Senhor. Mas durante aqueles 3 longos dias e longas noites, em que os discípulos haviam abandonado o Senhor, e que o Senhor permaneceu no seio da terra, Mateus estava completamente confuso. Nunca pensemos que aquele momento em que os discípulos abandonaram o Senhor, aquele momento em que alguns deles negaram o Senhor, ou até mesmo aquele que traiu o Senhor, nunca pensemos que falhou a fé daqueles homens. Nunca pensemos que falhou a devoção daqueles homens. O que falhou naquele momento foi a sua mente. Eles não conseguiram acompanhar com a sua mente aquilo que o seu coração estava vendo. Eles não podiam imaginar como que o seu Senhor estava, depois de ter sofrido no madeiro, estava agora enterrado debaixo da terra. Eles tinham tido tanta esperança. O Senhor Jesus iniciou dizendo, o reino de Deus chegou, o poder de Deus chegou, a vida de Deus chegou a vida eterna, chegou o perdão dos pecados. E agora o Senhor Jesus Cristo está lá, calado, morto, coberto pela sepultura. Mas nós sabemos que, graças a Deus, ao 3º dia, nem um dia mais, nem um dia menos, depois de 3 dias e 3 noites, o Senhor Jesus Cristo, estando no seio da terra, Ele foi levantado de entre os mortos. A morte não podia reter o Senhor Jesus Cristo. Os grilhões da morte não puderam prender o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a sua carne não experimentou nenhum tipo de corrupção. E o Senhor Jesus Cristo se levantou de entre os mortos e compareceu vivo perante os seus discípulos. E por muitos dias, cerca de 40 dias, ficou ensinando para eles o quê? O reino de Deus. Nesses dias, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo lhes abriu o entendimento para que eles entendessem as Escrituras, especialmente o que estava dito nas Escrituras a respeito da sua pessoa.
Aí eles começaram a entender. A primeira coisa que eles começaram a entender, que é rei do reino de Deus, é completamente diferente do rei do Império de Roma. O rei do Império de Roma se fez rei como? Derramando o sangue dos seus súditos. Mas o rei do reino dos céus, como que ele se fez rei? Derramando o seu próprio sangue. O rei do Império de Roma se fez rei como? Se fazendo senhor sobre as pessoas e escravos das pessoas, mas o rei do reino dos céus se fez rei, se tornando o nosso servo. Só agora Mateus começa a entender, a ampliar o seu conhecimento, o seu entendimento de como o reino de Deus e o reino dos céus é diferente dos reinos desse mundo. O rei do reino dos céus é um rei que ama. O rei do reino dos céus é um rei que serve. O rei do reino dos céus é um rei que abençoa. Então Mateus começa a entender essa questão um pouco mais. E aí nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, passa por 40 dias ensinando seus discípulos, falando das questões concernentes ao reino. E talvez a última pergunta dos discípulos ao Senhor Jesus enquanto estava na terra era: quando é o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Está lembrado disso? Depois da cruz, eles cresceram na compreensão e no entendimento do Senhor e do reino. Mas eles ainda pensavam assim: não, o Senhor vai estabelecer um reino para Israel. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Eles não faziam ideia de que dali a 10 dias o Espírito Santo seria derramado. E Deus se daria início à história da igreja sobre essa terra. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos sobre o reino, e depois a última coisa que eles veem é o Senhor Jesus Cristo lá em Betânia, ascendendo aos céus. E o Senhor desaparece na nuvem. Posteriormente, alguém vê o que aconteceu com o Senhor depois da nuvem, Estevão, e vê que o Senhor estava no céu, em glória, sentado à direita de Deus na majestade. Depois, outros viram onde o Senhor estava, em visão ou em espírito. Finalmente, João também vê o Senhor. Agora, Mateus começa a entender. O Senhor Jesus Cristo está reinando. Então, naquela época, cerca do ano 33 depois de Cristo, tem todo um novo entusiasmo pelo reino dos céus. As pessoas começam a se converter, não somente judeus, mas também gentios. É formada a igreja também é formada com muitos milagres e muito poder, mas de novo se repete a história. Qual história se repetiu? A primeira igreja, ou a igreja dos primeiros anos, eles começaram a ter problemas. Problemas internos e problemas externos. Eles começaram a ser perseguidos pelos judeus, depois perseguidos pelo imperador de Roma, e depois com atritos entre si, muitas dificuldades. E qual que é a tendência, qual que é a nossa tendência quando os problemas aparecem? A nossa fé começa a enfraquecer, que nem a fé do Mateus. E a gente começa a cair no perigo de ser tentado a olhar para trás, ser tentado a olhar para o mundo, ser tentado a pensar: será que antes não era melhor? Será que nós fizemos certo em abandonar tudo e seguir um Senhor a quem nós não vemos? Será que nós fizemos certo em abandonar o mundo e nos propor a entregar a nossa vida para servir a Deus? Será que nós tomamos a decisão certa? E quando essa situação ocorre, nós temos duas alternativas. Ou nós olhamos para trás e o mundo vai nos engolfar, o mundo vai nos prender, ou nós nos voltamos para a palavra de Deus e pedimos: Deus, renova, amplia, alarga o meu entendimento, dá-me visão. Nós temos que ser muito cuidadosos. Quando
nós vemos que as coisas não caminham como nós esperávamos, especialmente nas coisas relacionadas com o reino de Deus, nós temos que ser muito cuidadosos para não dizer assim, está tudo errado no reino de Deus. Pode ter um erro no reino de Deus, mas pode ter um erro na sua visão. Como nós sabemos que o reino de Deus não tem erro, onde que está o erro? Na maneira como nós vemos. Está tudo errado na igreja. Eu te faço uma pergunta. Qual igreja você está vendo que está tudo errado? Qual igreja você está vendo que é fracassada? Talvez a tua igreja? Sim. A igreja de Cristo? Nunca. Jamais. Então, quando nós vemos as coisas todas negativas, quando nós vemos as coisas sem perspectiva, pode saber, irmão, pode saber, irmã, nós precisamos colírio. Nós precisamos ter o nosso entendimento alargado, nós precisamos ter a nossa compreensão aumentada, nós precisamos ter a nossa mente transformada para que nós vejamos as coisas como elas são. E como são as coisas como elas são? Como elas são diante de Deus. Então o Mateus, ao invés de permanecer no pessimismo, ao invés de permanecer no negativismo, ao invés de voltar para o mundo, Mateus se volta para as Escrituras. E Mateus vai abrir a sua Bíblia, que na época dele é esse conjunto de livros que nós chamamos Antigo Testamento. Naquela época não tinha ainda o Novo Testamento, né? O Senhor Jesus Cristo morreu no ano 33 depois de Cristo, e os primeiros livros do Novo Testamento começaram a ser escritos lá pelo ano 53, né? Então se passaram quase 20 anos até que o Novo Testamento começasse a ser formado, e depois ao longo de talvez mais uns 10 ou 15 anos, o Novo Testamento estava quase completo, e depois até o fim do ano 100, o Novo Testamento estava completinho, mas antes, a Bíblia que eles tinham, assim como a Bíblia do Senhor, era o Antigo Testamento. Mateus retomou o que ele queria entender, o que ele conhecia a respeito do reino de Deus, e volta para o Antigo Testamento. E lá ele começa a estudar esse assunto do reino. Para dar um exemplo, né? 2 exemplos do Antigo Testamento. Do que o Mateus encontrou lá, eu queria convidar os irmãos a abrirem no Salmo 145 e lermos no versículo 9. Uma primeira coisa que Mateus descobre sobre o reino. Bom é o Senhor para com todos, e a ternura de seu amor sobre todas as obras. Todas as tuas obras te louvem, ó Senhor, os teus santos te bendigam, divulguem a glória do teu reino. Ainda que Mateus não via glória nenhuma ao seu redor, ainda que Mateus via a nação israelita debaixo do domínio do imperador romano, ainda que Mateus via o sacerdócio completamente desestruturado, Mateus se recusa a olhar para as circunstâncias como elas aparecem aos seus olhos, e Mateus volta para a palavra de Deus, e pela fé ele começa a ver o reino de Deus é um reino de glória. Não é um reino de feiura, não é um reino de derrota, não é um reino de vergonha, não é um reino de morte e doença. O reino de Deus é cheio de glória. O que mais o Mateus começa a ver? E falem, no versículo 11, né, divulguem a glória do teu reino e falem do teu poder. E depois ele vai dizer, para que façam saber aos filhos dos homens teus poderosos feitos e a glória da magnificência de teu reino. O teu reino é um reino de todos os séculos, e o teu domínio por todas as gerações.